Sim. Então, nós estamos na 6ª aula. Nós teremos ainda 2 aulas sobre a dúvida de Cezanne. Uma aula onde começaremos a falar surpreendentemente do Leonardo da Vinci e acabaremos falando de Freud. E uma segunda aula onde falaremos muito de Freud, de sexualidade, esses temas que interessam a vocês. E eu já passei dessa fase. E no final vamos voltar a Merleau-Ponty. E depois nós teremos mais umas 6 aulas sobre o olho espírito. Tá. Bom, nós estamos vendo que Merleau-Ponty é alguém que aposta que existe algo que sempre foi o ponto de partida da investigação filosófica, mas que a filosofia sempre tentou negar. A filosofia partia da percepção, partia de um mundo visível e chegava em verdades e tornava esse ponto de partida não necessário. Mas simplesmente foi o ponto de partida, é o ponto de partida necessário de todo pensamento. E a grande revolução do Merleau-Ponty é tentar assumir o ponto de partida. É como se alguém quisesse assumir seu nascimento. Isso vai ser um tema que ele vai falar, que ele vai tratar. Que, em geral, nós nos revoltamos contra nossos pais, contra a nossa situação, contra injustiças, contra o mundo que nos é dado. Mas a questão é mais complexa, porque esse mundo nos é dado. Coloca dado itálico. Talvez seja algo que você não possa cortar inteiramente. Quem se revolta contra os seus pais, mesmo o pior pai, o pai mais abusador, é seu pai. Não existe uma maneira simples de resolver questões existenciais. Questões existenciais não são como problemas de engenharia, que você corta aqui, cola ali e resolve. É um autor, portanto, que partia do tema da percepção para tentar encontrar novas possibilidades para a filosofia. Vamos dizer de outra maneira, novas possibilidades para o pensamento. Na aula de hoje, nós vamos ver Merleau-Ponty se aproximando do problema da expressão, quer dizer, do problema do que significa pensar, falar. Todo mundo vê que um engenheiro fala de um modo, fala e pensa de um modo diferente de um filósofo. Estou sendo bem esquemático. Mas talvez mais ainda, um engenheiro fale de um modo bem diferente de um pintor, de um ator. Existe um modo de fala do artista que parece menos conceitual, mais hesitante. Talvez vocês digam que eu estou falando apenas clichês. Talvez alguns de vocês digam que nesses clichês pode, talvez, existir alguma verdade. A verdade que existiria é que existe, talvez, modos diferentes de pensamento. E Merleau-Ponty está interessado em que a filosofia se aproxime desse modo hesitante de pensamento, que, em geral, vemos na arte e que a sociedade valoriza mais um modo de pensamento da ordem do conhecimento do que a de um artista que fala, não sei, bom, tudo é tudo, nada é nada. Tim Maia, estou citando. Então, Merleau-Ponty está interessado em explorar esse outro modo de pensamento. Isso vai acontecer a partir da tematização da percepção. Um pensamento plástico, um pensamento a partir da visibilidade, um pensamento a partir das artes plásticas, mas também tem o sentido de plástico, de maleável, um pensamento que não vai procurar enquadrar o que deve ser pensado, um a ser pensado em formas prévias. Então, pura e simplesmente analisando a obra de um pintor, Merleau-Ponty vai propor implicitamente uma reconsideração do que significa pensar. Não uma reconsideração enquanto uma definição, tem uma boa definição. Não, uma transformação,
aproveitar outras possibilidades. Cezanne pintava maçãs, Cezanne pintava pratos, mas Cezanne também pintava pessoas. Um autorretrato. Quando você vê uma foto 3x4, vê um retrato normal, você pensa... Você não, quer dizer, eu estou mentindo, acho tudo isso lindo e maravilhoso. Mas imaginemos uma pessoa, a famosa pessoa média, o famoso público médio, vê isso como sendo, não, mas está errado, a boca está mal desenhada, tudo assim. Tem alguma coisa de aparentemente inumana nesse retrato. Nesse ainda mais. Parece uma pessoa meio perdida. Quase que não uma pessoa, quase que uma pedra. E aqui é completamente... Você não sente aquela tensão... Porque vocês já viram quando alguém desenha, quando você tenta desenhar alguma pessoa, vai desenhar um amigo e tudo, você vai lá e você coloca muitos detalhes no rosto, aí depois você faz uma roupa, um chapéu, uma coisa... Tchá, 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 tchá. Em geral, a concentração da nossa atenção está toda no rosto. E o Cezanne não faz isso. O Cezanne tratava um rosto como ele tratava uma maçã. Ele não via por que ele deveria tratar diferentemente o rosto de uma pessoa de um objeto qualquer. É cor. Ou seja, pintar, usar o mesmo procedimento da atenção, do amor, do querer para uma maçã que para um rosto, não é tratar o rosto como se nada fosse. Porque isso é pressupor que ele trataria a maçã como um nadinha. Ele está querendo chegar na plenitude da maçã. Então, por exemplo, ele está pintando a mulher dele. E aqui, a mulher dele, você pode dizer duas coisas. Uma, não, ele pinta o rosto dela como ele pintaria um objeto qualquer. Assim, imagina, você está desenhando, você desenha uma coisa e fica meio rabiscando. Ele rabisca no rosto dela. Né? Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele está mostrando alguma coisa. Está mostrando uma potência demoníaca, estranha, distanciada. Ele está mostrando um ser humano com uma dimensão que, se você tentasse pintar de modo fotográfico, realista, não atingiria a mesma dimensão e profundidade. A mulher dele de novo. Então você vê que esse modo de tratar o rosto dela como uma parede é cor. Pensar primeiro na cor e depois na ideia. Essa é minha mulher, vou desenhá-la como alguém respeitoso, alguém amado. Isso dá um modo de se aproximar da alma da pessoa que é muito forte. Então, o pintor, ao seguir cores, ele não é um imbecil, porque isso é um ditado que tem em francês: bête comme un peintre, burro como um pintor. Imbecil como um pintor. Tá? Quer dizer, não, o pintor não é imbecil. Porque o pintor está... Não é porque ele está fazendo só cores, 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 que ele está na futilidade, na distância por relação à importância, ao peso das coisas. Mas só que o que ele está dizendo é que a interpretação que tem na pintura, e isso daqui interessa a Merleau-Ponty, não é uma interpretação separada da visão. Tipo, eu posso interpretar com o olho fechado. Eu sei já que um rei deve ser vestido de púrpura, é importante. Você vai ver o que está se formando na tela. Então, o que é primeiro não é o conceito. O que é primeiro é a visão. E ver, o que está sendo dito aqui, é interpretar. Estranho, interpretar esse conceito, interpretar apenas olhando. Eu juro que eu acho que esse caminho ajuda, ou não atrapalha, para pensar os textos do Segundo Reich. Porque ele está nos abrindo para o azul do céu. Ele está nos abrindo para coisas que não cabem dentro do discurso conceitual. E é isso que vermelho da maçã, por exemplo, né, professor? O vermelho da maçã, Rafaela, sim.
você pode estar todo tomado por uma cor daquele objeto, e isso ser algo que é... Por exemplo, o que você fica apaixonado por uma pessoa? Achar alguém bonito? Diria Cezanne, são cores, né? Evidente é isso. Professor, desculpa. O senhor pode voltar um pouquinho no que o senhor falou? Quando o senhor diz ver é interpretar. O senhor poderia se aprofundar um pouco mais nisso que o senhor está dizendo? Isso daqui tem um sentido técnico também. O Husserl, na sua obra final, vai tratar a nossa relação com o mundo, que ele não vai dizer que é percepção, que vai dizer que é intuição. Intuição é uma coisa assim, é tipo a mosquinho que pica. A percepção é um diálogo. A intuição é imediata. Ele vai tratar isso como partindo de uma experiência com o mundo que ele vai chamar de urdoxa, uma fé primordial. Você, tá aí esse mundo. Então, o Merleau-Ponty, ele acha interessante esse caminho. E ele não vai no caminho de fé religiosa, que o Russo também não faz. Mas ele vai entender isso como significando que olhar já é uma... Por que é fé? Eu não sei o que é fé. Eu li sobre o que é fé porque eu não tenho. Mas parece que o dicionário afirma, né, que fé é uma relação muito forte porque ela é muito dilacerante. Fé não é o dogmatismo que a gente vê em certas atitudes religiosas, da pessoa defendendo Cristo, ou sei lá quem, como a verdade indiscutível. Não é a verdade revelada, a fé. Pessoas de fé, homens e mulheres de fé, são pessoas que vivem dramas existenciais. Eu dei muitos anos aula na PUC. E eu tive sempre alunos da teologia. Eu já tive 2 alunos que vieram me dizer que tiveram iluminação mística, que é uma coisa extremamente difícil. Se aproximava de Deus e era um peso. Você sentia que aquilo era algo que era demais para eles, para qualquer ser humano. Merleau-Ponty tem uma frase, no Visível e Invisível, dizendo: a percepção é fé, porque é possibilidade de dúvida. Imaginemos que a percepção não tivesse nada de questionamento, não tivesse nada de investigação. Como ela poderia ser o berço do pensamento? Como a gente poderia pensar sobre o que vemos? Então, mas não é um argumento lógico que Merleau-Ponty está seguindo. Ele está procurando entender essa experiência de olhar. Olhar não é assim. Olhar é assim. Estou exagerando. Você se acerca da coisa. Você tenta ver melhor, ver de outro jeito. Como é que tá? Não, isso está estranho. Peraí. Vira essa luz para lá. Peraí, chega mais perto. Né? Seria uma ideia de participação da coisa? Porque quando o senhor está me levando a esse pensamento de quando você olha, né, você quer entender, eu não vejo muito Merleau-Ponty como discurso de entendimento. Mas eu intuo que é um discurso de participação da coisa. Você fala de entendimento no sentido de um conhecimento conceitual, lógico, conceitual, essas coisas. Mas só um cuidado, tá? A gente nunca deve criticar a lógica. Não só porque Luiz Carlos é um maravilhoso professor de lógica. Mas, sobretudo, eu sei, mas, sobretudo, para saber que a filosofia, desde Leibniz, se faz enquanto transformação da lógica. Tá? Mates universales, lógica transcendental em Kant, lógica dialética em Marx, ontologia em Heidegger, isso é lógica. Tá? Então, e Merleau-Ponty procura a lógica do mundo sensível. Qual é a lógica das coisas? Então, você pode entender um outro sentido de conhecimento, que não é o conhecimento conceitual, que é se abrir à própria lógica do mundo. Um exemplo para Merleau-Ponty
do mundo como tendo uma lógica própria. Toda montanha tem um vale. Uma figura geométrica, uma hipérbole, não precisa ter. Uma definição conceitual não precisa ter. Agora, toda montanha tem um vale. E Descartes, quando ele vai fazer a prova da existência de Deus na quinta meditação, ele fala que, assim como toda montanha tem um vale, o que não significa nem que montanha nem vale existam, é apenas que você pensa num, tem que pensar no outro. Não posso pensar em Deus sem estar associado à noção de existir. Então, Deus existe. A prova da existência de Deus, em Descartes, depende da experiência, da lógica do mundo sensível. É a leitura que Merleau-Ponty faz de Descartes. Foi. Tito, mas partindo, por exemplo, que o Merleau-Ponty tem a proposta de que na arte tem filosofia, ou que a arte é filosofia, não sei. Tem uma coisa. Ele vai dizer no Olho Espírito que é uma filosofia figurada da visão. E muito da arte não desafia, mas tenta superar ou ser supra-lógica. Alguns artistas, como Lewis Carroll, recusam a lógica, inclusive. Subvertem todo o sistema lógico a ponto de nada fazer sentido e ser justamente a falta de sentido que constrói a história. Tem até um exemplo brasileiro que é o Campos de Carvalho. Sim, mas só um parênteses, por exemplo. O Deleuze, lendo Lewis Carroll, escreve um livro chamado Lógica do Sentido. Não é que ele elimina toda a lógica. Ele critica uma certa lógica, abrindo a possibilidade de outras formas de lógica. Deleuze fala, ali se cresce e diminui ao mesmo tempo. É a lógica do acontecimento, é a lógica daquilo que não pode ser medido. Então, porque eu percebo muito que aluno de filosofia tem duas tendências. Uma tendência é dizer que tal coisa é contraditória. Por exemplo, eu quero ir no cinema, mas não tenho dinheiro. Isso é contraditório? Não. Isso é só chato. Isso não é contraditório. Contradição é bem, bem raro. E a outra coisa é achar que... por exemplo, frase errada. Vou dar um exemplo de frase errada. Chega da lógica cartesiana. Desculpe, mas Descartes não tem lógica. Descartes é super ruim em lógica. Para Descartes, lógica é um dos exercícios da tradição escolástica. Então, é por isso que Descartes pode ser ruim em lógica e falar penso, logo existo. Depois ele corrige. Ele diz penso, logo existo no discurso do método, no quarto discurso, e nas meditações ele vai dizer eu penso e existo. Ele não vai tentar fazer uma dedução lógica. É porque eu penso que eu existo. Não, peraí. Para eu pensar tem que existir. Então, não acho que Descartes seja essencialmente definido pela lógica. A gente pensa em método, né? Pensa em coisas assim. Agora, vai ler o discurso do método para ver qual é o método que tem lá. É um método de criação de fábulas. Então, bom, Diego, o que você achou? Agora eu pergunto, o que você achou dessa resposta? Não sei, Tito, porque existe uma certa insuficiência no projeto de buscar a lógica das coisas. Por exemplo, Lautréamont desafia a lógica. Lautréamont eu não conheço. Você dá uma palhinha pra gente. Eu dou uma palhinha com a frase do Lautréamont que ele coloca nas poesias, acho que poesias 2, que ele escreveu quase nada. Mas ele escreve o seguinte, não deixarei memórias. Que máximo, sensacional. Deixou uma super memória. É uma memória. Deixou uma super memória. Né? A obra inteira, né, do Canto de Malboró também é um desafio da lógica, em que ele está o tempo todo se referindo às maiores brutalidades possíveis, tipo matar bebê e beber o sangue do bebê que você matou. Mas ele não quer dizer isso. Só que ele desenvolve o pior mal dos males numa obra que é sobre o bem, no final das contas. Mas em que medida que isso não é lógica? Porque eu entendo perfeitamente essa lógica. Eu pude já meio me referir a ela, falando assim, olha que dispositivo legal que ele criou da memória a partir do não ter memória. Mas é uma outra... Seria um dispositivo. É uma obra que convida muito mais a perceber qualquer lógica que você queira entender. Tipo, o Lautréamont ele pode concordar com todas as brutalidades que ele descreve. Ele pode ser brutal, como ele diz. O Lautréamont pode ter feito uma ode ao bem, falando o pior mal dentro de todos os males. Olha só, deixa eu só dizer uma coisa que talvez crie um terreno diferente para a discussão.
Quando a gente fala de lógica, a gente pensa, em geral, e com razão, em algo que é limitante, em algo que retira a liberdade, em algo que é formal. Isso, na minha interpretação, vocês perguntam para os professores de lógica de vocês quão errado está o que eu vou dizer. Mas, na minha interpretação, isso é lógica em sentido moderno. Quando os medievais discutiam o sexo dos anjos, eles discutiam o sexo dos anjos, né? Era uma discussão lógica sobre o sexo dos anjos. Então, tinha conteúdo. Quando Aristóteles está pensando em lógica, está pensando em ontologia. Não é separado. Então, é mais os modernos que realizam um esvaziamento da lógica. Você não vê, numa filosofia anterior ao século XIX, XX, fazer P implica Q, transformar palavras em símbolos para ser operacionalizados. Você pode dizer que a tradição filosófica da modernidade preparou esse caminho. Mas eu acho difícil você dizer que a lógica inteira signifique isso. O Deleuze, quando vai tentar pensar o Lewis Carroll, ele vai se inspirar na lógica estoica, na lógica do acontecimento. Então, que era uma lógica em debate com a lógica do Aristóteles, mas essa lógica podia estar em debate com a lógica do Aristóteles, porque as duas eram lógicas existenciais. Então... Desculpa. Desculpa mesmo, mas é assim, até porque a lógica, ela, até num primeiro momento, não foi uma coisa dada. Ela é uma coisa investigada. Pedro Aquino? Não, o Tá. Bedzinski, eu costumo falar bastante. Mas a própria lógica, tô falando isso com base em nada, só pensando aqui. Ela não parte de um princípio que é uma coisa dada. A gente parte desse princípio porque ela existe há muito tempo, o que a gente entende como lógica clássica, e ela está presente no nosso meio acadêmico e ela é muito difícil de não fazer sentido dentro do que ela se propõe. Mas ela nunca foi uma coisa dada, não tinha uma lógica na natureza, a gente foi lá e descobriu. Leu lá em algum lugar. Olha só, Pedro, é por isso que foi a partir de investigações. Olha só, eu era uma pessoa sadia. Ou seja, eu era alguém como vocês que achava que lógica não tem nada a ver. E aí eu fui... Não, eu não acho que lógica não tem nada a ver, não. Muito pelo contrário. Não, assim, não, eu digo assim, não, mas assim, a gente jovem faz muitos contrastes, né? Eu quero A e não B. Mas eu, pelo menos, era assim. Até que eu fui ler Aristóteles e eu fiquei apaixonado. Porque você vê no De Interpretazione Aristóteles criando a lógica. Em geral, em todos os textos de Aristóteles, ele fala assim, ele tem dois começos. Tem o primeiro começo e um segundo começo. O primeiro começo, ele vai discutir o que os outros disseram. Bem esquemático. No De Interpretazione, ele fala assim, sobre esses assuntos, ninguém ainda falou. E ele vai criando a lógica, ele vai criando a lógica analisando a linguagem, como nós gregos falamos. E, ao criar a lógica, eu acho inacreditável. Por exemplo, quando você faz uma afirmação que é verdadeira logicamente, ela não é verdadeira só agora no instante presente. Ela é verdadeira também ontem, amanhã. E aí, no capítulo 12, o Aristóteles vai colocar a grande questão. Aristóteles, que está inventando a lógica, coloca uma questão que pode destruir a lógica. A questão dos futuros contingentes. Amanhã haverá uma batalha naval. Isso é uma outra questão que o Deleuze estuda, uma questão que o Leibniz estuda, uma questão do fatalismo. Todo mundo, é a questão do fatalismo, que é se a lógica é verdadeira, presente, passado e futuro, como é que se passa essa frase, haverá uma batalha naval amanhã? No momento em que eu pronuncio essa frase, ela já é verdadeira ou falsa? Eu só não sei. Ou essa frase vai virar verdadeira ou falsa. Ou seja, a lógica vai ter uma dinâmica, algo vai virar verdadeiro ou falso. Então, vocês estão... A coisa maravilhosa que eu acho do Aristóteles
é o seguinte, não só de Aristóteles, mas da filosofia grega inteira, se vocês forem ver, é um momento super curto. Então, foi decepado. Começou a ter um movimento de pensamento incrível, de Tales até Platão e Aristóteles, e pá, mais ou menos cortou. Se você tivesse permitido que que esses 200 e poucos anos continuasse, a coisa ia ter tido uma evolução inacreditável, não só filosófica, mas também a democracia, os hábitos. Parece que o mundo foi ficando melhor, mais interessante, parou tipo 1.500 anos. E depois tenta começar de novo, mas começa meio errado. Assim. E a impressão que eu tenho do momento contemporâneo é que dá para fazer muita coisa legal. Está acontecendo muita coisa legal. O problema é que a gente só olha a política. Mas se a gente olhar o que a filosofia fez no momento contemporâneo, o que a arte fez, é um show. Assim. Pedro, eu não respondi... Quer dizer, eu quis responder a seguinte coisa. Quando a gente vê a lógica em seu surgimento, ela vê que ela é muito mais maleável do que, como você mesmo disse, ela se tornou nos nossos usos na universidade. E não só na universidade, né? A lógica me parece uma coisa que ela pode se reafirmar, ela abre um espaço para questionamento de suas bases justamente porque ela se pretende se reafirmar. Se ela não se reafirma, então deixa de ser lógica. Então, não... Não, e é por isso que nos momentos mais interessantes da filosofia, a filosofia repensa a lógica, a transforma. De Leibniz a Deleuze, é isso que ocorre. Né? E só uma coisa, por exemplo, a ideia de que a lógica nos oprime, nos obriga, tal. O Aristóteles fala, se não houvesse princípio da não contradição, tipo, agora está chovendo ou não está chovendo, você não se decidiria. A questão é existencial. Se decidir, mas, cara, o que você acha? É isso. Ele fala, senão, um barco trireme seria uma parede. Tudo seria tudo e nada seria nada. A questão é se posicionar. Metafísica gama 4. Então... Mas voltemos ao texto. Então, olha só. Se eu pintar os pequenos azuis e todos os pequenos marrons, faço olhar como ele olha. Como eu falei para vocês, Merleau-Ponty se interessa pelo modo pelo qual um artista fala. E não acha vergonhoso. Né? Se eu pintar todos os pequenos azuis e todos os pequenos marrons, faço uma pessoa olhar como ele olha. Ele não está tentando chegar no caráter, na moral, um herói, um guerreiro, um sábio. Ele está lá, olha esse marrom aqui, que incrível. Ao diabo, se as pessoas duvidam, como ao casar um verde matizado a um vermelho, a gente produz tristeza ou felicidade. Qual a relação entre felicidade e azul? A gente diria, é uma relação simbólica, porque a gente está pensando conceitualmente. Merleau-Ponty está nos convidando a ir para uma experiência que a gente chama de percepção, mas que significa, se vocês quiserem, significa relação às coisas. Uma relação não conceitual às coisas que nós temos o tempo todo. Então, aqui, se você olhar esse outro quadro que Cezanne fez de sua mulher, essa cara desesperada, largada, esse é um resultado de um certo azul acinzentado no olho. Basicamente, vocês estão vendo que não é um desenho com uma cor marrom no olho, um preto na pupila, um branco. Não é assim. São cores que são colocadas e elas vão... Ele não está tentando fazer uma relação 1 a 1, o que eu vejo, o que eu coloco. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Dá uma vivência para o quadro, vamos dizer assim. Dá para você sentir o personagem, não só como uma pessoa pintada, para sentir o sentimento que aquela pessoa está ali que foi pintado naquele quadro. Pois é, o que ele está procurando, estaria procurando, seria, em vez de chegar numa exatidão, chegar numa profundidade.
na qual você capta sentimentos numa exatidão, por exemplo, um retrato 3x4. Oi? Oi? Como se tentasse tirar a expressão da alma da pessoa, vamos dizer assim, naquele momento. Sou eu não, Oi. hein? Oi, desculpa. Oi. Não, fui eu. Sou eu, Sheila. Fui eu. Oi, Sheila. Só uma dúvida que eu tenho, assim, para até avaliar uma obra. Sheila, a gente não ia se ver ontem? Pois é, professor, eu estou passando por várias coisas. Tá, desculpa, então não fala nada. Para as pessoas, para não entristecer as pessoas, entendeu? Que eu não quero entristecer também com as coisas que eu estou vivendo. Não, desculpa. Achei que fosse uma coisa mais Então, leve a conversa. Não, imagina. Não. Então, Cezanne, eu digo o Merleau, quando ele avalia o Cezanne, ele pensou dessa forma, como ele não coloca conceitos para essa avaliação. O cachorro está latindo muito aqui. Tem muita gente entrando aqui. Ele avalia Cezanne não pelo conceitual, mas pelo sentimental. Se eu voltar lá para a psicanálise, né, Freud sempre colocou que era uma questão do sexo, da infância, que a pessoa está sempre ligada. Então, Merleau, ele coloca, não conceitual, buscando a vida de Cezanne, não é isso? Esse não conceitual, quando o senhor fala... Olha só, o não conceitual não porque é também pensamento, só que é um pensamento não conceitual. Ele está retirando um certo modo de amarrar as explicações dos problemas, que é o conceito. Então, ele vai liberar... Esse quadro, no momento que eu vejo aqui na minha tela, esse quadro pintado é o que ele tinha para hoje, tipo, entre aspas, assim, é o que ele queria dizer hoje. Ele através da fisionomia, através das cores que ele lançou na tela, o que ele tinha dentro dele hoje. É isso? Assim, numa primeira aproximação, sim, mas qual é o mais? Segunda aproximação. A ideia do Merleau-Ponty, que eu concordo, é que arte não é mensagem. Tipo, um artista tem uma coisa para dizer e diz. Não é isso. Não é uma coisa de dentro que sai. Quando você vai ver no texto, ele está simplesmente olhando e pintando. A ideia é que você tem que poder pintar sobre qualquer coisa. Né? Filosofia, você pode fazer filosofia sobre postes de luz, sobre o céu. Não é tanto assim os grandes temas que estão em jogo. Né? Isso daqui é só uma pessoa. Não usar a pintura, não usar uma pintura como forma de expressão. Exatamente. Não é uma forma de expressão de algo que já está dentro. E eu vou só colocar uma roupinha colorida nessa forma de expressão. O ato de exprimir, usar cores, usar rimas, o dançar, isso já é a própria coisa, ela mesma. É por isso que a pintura moderna não usa esboço. Não é uma preparação que depois você vai fazer uma boa realização. É já essa coisa da performance o tempo todo. Né? Como no jazz, como numa aula. Né? Vocês devem perceber que os professores de vocês têm que, o tempo todo, pensar falando. Isso dentro da análise de Merleau-Ponty. Claro. Mas o professor de vocês, se pegou esse texto, é porque ele concorda. O que não quer dizer nada. É só que, para dizer que é análise de Merleau-Ponty, e o professor de vocês se interessa muito por discutir isso, tá? Não, eu digo não é pelo senhor, não, professor. Eu digo assim, outros foram falar de Cezanne, podem ser que tenham outras ideias. Claro. Evidentemente. Tá. Mas assim, a cultura é mais dessa ordem. Tipo, você não chega assim e diz assim, em Platão é isso, acabou. E ninguém nunca mais discute, ninguém nunca mais reabre o dogma, né? A cultura é oposta. Sim, a mente, exatamente. Tá, obrigada. Tá bom, querido.
E peço desculpas de novo. Bom, então, o pintor que primeiro pensa e depois tenta ver como é que eu vou colocar essa ideia genial em cores, perde o acesso às coisas. Perde o mistério. O mistério é esse contato que se dá quando você olha alguém, quando você vê e você fica, uau! Quando você se deixa surpreender. Né? Quando a gente reclama que uma pessoa está com preconceitos, com ideias preconcebidas, é porque a gente não se sente olhado, a gente se sente conceituado de modo prévio. Preconceito. Então, a ideia do Merleau-Ponty é que conceito é preconceito. Ponto. Não é um uso do conceito que é o uso fraco do preconceito. Não, a ideia para ele é que conceito sempre é preconceito. Porque, por definição, a nossa faculdade de conceitos, que na filosofia se chama entendimento, não tem um órgão de acesso para o mundo, tá? Não existe um acesso ao mundo através de conceitos. Existe através de sentidos. Professor, Oi. professor, vou aproveitar que você chegou nessa questão de pensar, você já pensa no conceito, né? Enfim, queria saber se tem alguma indicação da obra de Merleau-Ponty, ou se ele pensa isso, por exemplo, em texto. Essa coisa de não estar pronto, de não é necessário, essa mesma frase, buscar a expressão. E Nesse texto mesmo, ele se jogar na expressão. Uhum. Desculpa, vai, pode falar. Nesse texto mesmo, ele tem uma passagem na qual ele fala que a gente não exprime aquilo que a gente pensa. Não é que a gente primeiro pensa e depois faz uma roupagem para exprimir. É ao exprimir que você descobre aquilo que você queria dizer. Então, por exemplo... É sempre um jogo do não dito ali, do caso a caso, né? Da expressão, no sentido de Freud do inconsciente, né? Não, ele não está pensando... Olha só, Talvez. O Freud é o autor do inconsciente. Merleau-Ponty, não. Merleau-Ponty não está nesse caminho. Ele pega alguém que é de uma outra praia. Tá? O Merleau-Ponty está pensando mais no caminho do risco. Você começa a falar sem saber onde é que vai acabar esse negócio. Não é assim um diálogo. Eu estou conversando com você, a gente sai falando, de repente, uau, como é que é? Mas mesmo no diálogo, assim, quando a gente começa a falar, às vezes a gente pensa alguma coisa para falar, quando fala sai diferente. Sai diferente. E a gente vai construindo e vai dando em lugares que a gente não pensa. Então, é muito frequente a gente, quando vai falar, a gente fica, caramba, o que eu estou falando? Não sabia que eu achava isso, né? Por isso que aula é muito bom. Aula é um lugar onde você vai, é um super laboratório para texto. Porque você sai falando e, bom, ou os alunos te matam. Professor. Oi. O senhor chegou a falar aqui que não existe, que para Merleau-Ponty não existiria um acesso ao mundo através de conceitos. Mas também não é através de percepções, né? Não é através dos fenômenos. De percepções. É através de percepções? Sim. Você está olhando. Por exemplo, você está me falando, estou te escutando. Agora, a questão que você vai ter é... Eu posso entender errado o que você falou. Eu posso estar entendendo que você diz, sei lá, que Rio de Janeiro é a capital da Bolívia. E aí você fala, não falei isso, mas você é ignorante, você não entende nada. Ou seja, você vai fazer um recurso ao conhecimento conceitual, certo? Mas você não foi... A gente não teve uma experiência de um acesso conceitual ao mundo. Não há acesso conceitual ao mundo. Só um exemplo, acho que eu já falei na aula passada, e vai ser rápido. Descartes, primeiramente, meditação, fala tudo aquilo que aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. O que quer dizer? Aprendemos tudo que é visível dos sentidos. Pode repetir, professor? Tudo aquilo que aprendi
Aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. Em Descartes, o que eu aprendi dos sentidos? O vermelho, o quente, o rugoso, essas coisas. O que eu aprendi pelos sentidos? O não sensível. Deus, o número 4. Como assim aprendi pelos sentidos? Por que vocês acham que tem livro colorido? Por que tem a Bíblia? Por que tem quadro em sala de aula? Por que tem musiquinha para aprender elemento químico? É pelos sentidos que a gente aprende o não sensível. O nosso, em Descartes, o nosso acesso ao não sensível é os sentidos. É pelos sentidos. O acesso. Ele não está querendo reduzir o conceito ao sensível. Está dizendo o acesso é sensível. E é por isso que ele é obrigado a atacar a percepção. Descartes não tem nenhum incômodo com a percepção. É que, como a percepção é o nosso modo de acesso a todo conhecimento, ele é obrigado, se ele quer refundar todo o conhecimento, a atacar as bases do conhecimento, que é a percepção. Professor, em Merleau-Ponty não tem essa dicotomia de sujeito e objeto estarem separados, né? É uma coisa que não, exatamente. Existe o mundo e tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente. E a gente vai ver no segundo texto que esse negócio vai ficar uma coisa muito louca. Porque é muito cômodo falar sujeito e objeto. É muito cômodo. Quando você fala, olha, critica o sujeito e objeto. Tá, agora como é que você vai falar? Como é que fica? Né? A gente vai ver a dimensão surpreendente na qual as frases vão começar a se fazer. É uma coisa muito... E que se descortina, então, a partir disso. A gente aqui está no começo da obra do Merleau-Ponty, tá? Está em 1945. Me pareceu que o acesso através... Interessante, mas me passa como se o acesso fosse através de algo, uma surpresa, algo que surpreende. Essa profundidade, a gente tem que entrar despreparado, desprevenido, desarmado para a gente poder acessar essa O que a gente está desarmando? A gente está desarmando o conceito. O conceito, sim, sim. Sim, sim. É isso. Mas não é justamente para isso que serve a arte, né? Para te desarmar completamente, te pegar de supetão, assim, dar um chute na sua cara. Olha, eu sei para que serve a arte. E eu sei que se eu fosse fazer arte, eu ia fazer uma arte super careta, que ia assegurar todo mundo de que está tudo bem. Então, mas ia dar um chute nas pessoas assim mesmo. Como é que esse cara tá falando que tá tudo bem? Mas, por exemplo, o Jeff Koons, eu acho que num dado momento eu vou mostrar o Jeff Koons. A obra de arte que ele faz é para mostrar que está tudo bem. Ele foi trader na Bolsa de Nova York, tá? Oi, Pedro. Eu acho que essa pergunta do para que serve a arte, ela já é uma das perguntas mais erradas possíveis para quando vai se falar de arte. Ah, total, gente, pelo amor de Deus. Não, pois é. Não, claro, mas assim, a gente não pode falar nada, porque para que serve a filosofia? Mas é isso mesmo. Eu acho a questão que se eu não me engano, no Carta sobre o Humanismo, o Heidegger levanta é justamente que você classificar a filosofia e a arte pela utilidade. Sim, claro. Tu já está caindo num erro que está caindo num erro absurdo. Mas sabe, Pedro, eu tendo a... Claro que eu concordo inteiramente com isso, mas eu tendo a discordar quase. Porque é tão evidente que as únicas coisas que servem são arte e filosofia. No final é justamente porque tu não consegue jogar ela por critério de olha esse país! Olha esses países que estão abandonando isso tudo. O que estão virando? Lixos completos. Eu tava lavando louça hoje e eu pensei justamente sobre isso. Engraçado, né? A gente tá captando alguma coisa aí do mundo. Porque, cara, não tem nada mais útil, né? Vamos usar esse termo chulo. Não tem nada mais útil do que a filosofia, né? Do que a própria vida. Não tem nada mais útil do que a própria vida, né? E é o que mais é desprezado, é o que mais, assim, apanha e tal, é o que mais é desossado, assim, é horrível. Não, eu acho engraçado porque até dentro das ciências bem objetivas e tal, até quando você está fazendo ciência, meio que fazendo filosofia ali no meio, é quando ela se mostra mais útil. Você pega, por exemplo, eu já vi algumas citações do Carl Sagan,
falando que sobre a invenção do rádio, por exemplo. Ninguém inventou o rádio querendo, nossa, vou inventar um rádio aqui, vou inventar um aparelho dessa forma. Não, pô, como será que as ondas se propagam no vácuo? Aí tu pergunta, tá, mas qual que é a utilidade desse pensamento? É um pensamento que não se valida pela utilidade, mas no final acaba sendo útil. Eu acho que o mesmo vale para a arte, vale para a filosofia. Se você pegar Aristóteles, Metafísica Alfa, ele vai colocar todo o saber como sendo da ordem do que não serve para nada. O conhecimento teórico é o conhecimento que não é medido pela ideia de utilidade. E dentro disso vai surgir a Sofia, que é o que a gente faz, como sendo o que mais ainda não serve para nada, só isso. Mas, assim, na medida em que é tão não serve para nada que fundamenta todo o resto. Vira Isso que eu ia falar, é um contrassenso, assim, porque não serve para nada, mas carrega o mundo nas costas, sabe? Mas esse que é o ponto. Isso daí não serve para tentar falar, então serve, mas sim para. Talvez esse critério de utilidade não seja tão absoluto como a gente acredite que ele é. Como Esse senso critério comum de utilidade. Não, mas o Aristóteles, eu adoro Aristóteles. Todo mundo lê e acha chato, mas eu leio e para mim é porque assim você vai ver que uma pessoa que se define como tendo sucesso prático é legal, né? Tipo, o cara chutou na prova e acertou. Delícia. Enquanto que o geninho de óculos lá, todo nerd, tirou 2 na prova. De que adianta ficar estudando, né? Só que o que o Aristóteles está dizendo é que na tradição que nós temos, nós sabemos, erroneamente talvez, mas nós sabemos que numa outra prova é provável que o geninho tire uma nota melhor do que o cara que chutou e acertou. Então, num outro sentido, a verdadeira utilidade está do lado do inútil. Né? Tem um provérbio chinês sobre isso, Tito. Né? Qual é? Zhuangzi, ele fala, qualquer um pode saber a utilidade das coisas que são úteis, mas poucos são os que veem a utilidade no que é inútil. Ah, legal. Legal. Professor, Oi, está todo mundo discutindo sobre utilidade do conhecimento e filosofia em geral, enfim. Essas coisas que eu distingo filosofia de conhecimento, mas enfim. É interessante que você falou sobre a evolução pelo menos ao redor do mundo, mesmo durante essa pandemia, enfim, questões políticas globais, há um avanço, pelo menos nesse século, nunca antes visto no processo de conhecimento. E é interessante, porque assim, eu não... você, na sua fala, você disse que é comum todo mundo ficar assim, mal, cabisbaixo, com raiva, ódio, porque todo mundo está pensando em política, está todo mundo pensando nos fatos que estão acontecendo, mas assim, o senhor olhando para o lado da evolução do pensamento, há um avanço assim, que é fabuloso. E, enfim, isso me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que ela está estudando biotecnologia, e eu comentei com ela sobre esse negócio da criação da vacina, RNA e tudo mais, e ela disse que isso era espetacular, porque um exemplo é que esse processo de criação da vacina pode ajudar, por exemplo, a dar um salto gigantesco na criação de vacinas para HIV e até para câncer, sabe? Então, assim, num período que está todo mundo fodido, a gente conseguiu esse tal tipo de conhecimento. E, enfim, esses avanços filosóficos. Isso só foi um comentário, mas o que eu queria falar mesmo sobre que, com relação a Merleau-Ponty, é que eu vi uma obra audiovisual sensacional, que, na minha opinião, resume bastante, basicamente, essa ideia da percepção das coisas não conceituadas, que qual era o nome? Era
Dr. Octopus, que é uma obra da Netflix, é uma produção da Netflix, que é basicamente um cara que observa um polvo. É só isso que ele faz. É um documentário de um cara observando um polvo. É só isso. Ele está todo dia indo se encontrar com um polvo na água. É só isso. E a conclusão desse documentário assim, é espetacular, é uma coisa incrível. Ele descreve coisas que na ciência em si, na biologia, que é inimaginável falar sobre um polvo. Ele descreve coisas que acontecem sobre, enfim. É esse poder da percepção que, ao menos eu vejo no ensino, na obra de Merleau-Ponty, que para mim é fundamental em você buscar sobre, porque o poder da percepção é esse, sabe? Basicamente. Olha só, Jorge. Perdão. Eu vou falar algo assim, não sei se você vai, o que você vai achar. Mas assim, a tradição durou muito tempo, né? 2.500 anos. Chegou no final, no século XIX, Hegel falou: a arte morreu. Não é exatamente a arte morreu que ele fala, né? Mas a arte como um momento de grandes realizações é algo do passado. Não é algo para o futuro. Não é algo que nos leva adiante. E o Merleau-Ponty, o que ele faz? Ele fala: vem cá, essa sensação de fim de festa que a tradição nos deixa, né? Vamos fazer uma coisa? Zera tudo. Vamos olhar? É isso que ele está propondo. Talvez se diga, é muito pouco, é muito simples. Mas ele está querendo reintroduzir o simples em filosofia. Não o imediato, sim. Não um pouco profundo. Mas, tipo, vamos olhar e vamos ver se realmente é assim mesmo. Dentre as perguntas que Merleau-Ponty faz, assim, são 5 sentidos mesmo. Né? E a resposta dele é que não. Acessar a experiência primeira, né? Sabe? A experiência não sei se que ele chama... Esse conceito ele usa, eu não sei se é ele que usa esse conceito. Ele fala disso, para falar que é a experiência primeira. É a ciência do corpo que vai nos dar... Pois é, mas que isso daí é uma criação da filosofia, sobretudo do De Anima de Aristóteles, que criou essa divisão de 5 sentidos. Mas, enfim, é que a gente, quando a gente fala de sentido, que a gente pensa que é algo físico, biológico, natural. Não é. Para o Merleau-Ponty, existe uma história do ver. O Deleuze dá um exemplo assim. O problema é que vocês são jovens demais. Na minha infância, surgiu o tênis como esporte que passava na televisão. Bjorn Borg, John McEnroe, os caras assim. E aí o Deleuze, num texto que se qual, ele fala que o tênis nos deu um outro repertório para saltar sobre obstáculos. Normalmente a gente salta assim, de frente. No tênis, você salta de lado, assim. Então, tem mesmo uma coisa como pular por sobre um objeto, pode ter uma história. Não é nada natural, né? Então, o Merleau-Ponty procura mostrar que também é verdade para visão, tem uma história, e vamos tentar entender as coisas como sendo muito mais complicado do que... Em geral, para a filosofia, os problemas se colocam depois. Eu vejo as coisas, vejo o mundo, o problema está, qual o sentido do mundo? Merleau-Ponty fala, jura que é depois, tipo, já isso já não é uma loucura? Né? Oi. São as 2 dúvidas que eu tenho, é sobre isso aí que você falou, em Merleau-Ponty também. Só uma pergunta, vocês não se incomodam se o curso não acabar, tudo bem? Porque aluno fazer pergunta é a coisa mais maravilhosa que tem, estudante. Tito, eu quero saber se em Merleau-Ponty, para você também, existe uma diferença entre saber e sentir, né? Porque saber é uma reflexão sobre algo, mas o sentir não é. Saber é saborear, Diego. Oi, Tainá? Saber é saborear. Sapere. Saborear. Quer dizer, esse sentido, tem 2 sentidos de saber. O conhecimento conceitual, que é diferente do sentir.
e ele vai procurar explorar um outro sentido de saber. Ele vai pensar numa certa ideia de Gaia-ciência, como Nietzsche. De um estar no mundo como sendo um saber em sentido... Oi? É um saber sensorial, é isso? Não só. Mais sensorial. Mas, assim, porque o Merleau-Ponty não é um autor que vai ficar apenas no nível da percepção. É um autor que vai tomar... Entendi. O senhor falou dos 5 sentidos, aí eu fiquei pensando, será que para ele existiria um sexto sentido, vamos dizer, sentido a mais do que os 5 sentidos? Que a gente... É que ele acha que mais tudo funciona junto numa atmosfera. Não é recortado, assim. Quando você beija alguém, quando você cumprimenta alguém, quando você brinca com alguém, você não está em 5 sentidos coordenados, que são juntos. Você está numa experiência do mundo. E então o Merleau-Ponty é metodológico. Metodologicamente, ele vai partir do corpo e da percepção. Mas ele não quer tratar apenas do corpo. Ele não é um saber especializado do corpo e da percepção. É um ponto de partida. E ele quer pegar tudo. Ele quer pegar o pensamento também, as ideias também. É porque, fazendo o seu trabalho lá sobre o Cummings, que é um dos meus autores favoritos, eu acabei me deparando com textos dispersos que ele deu nas aulas que ele deu de filosofia estética. E em uma delas, ele diz uma frase que me fez ficar curioso de conhecer Merleau-Ponty, eu pesquisei e não consegui achar, por isso que eu te perguntei, que ele diz que saber é possuir as coisas, mas quando sentimos, as coisas é que nos possuem. Porque ele está tratando nesse caso... Eles são sujeitos que possuem. Ele está tratando nesse caso do saber em sentido conceitual, que é uma possessão de saber, né? Uma possessão. Entendi. E as coisas, elas são extensões nossas. Ele vai falar de carne, mais ou menos, é isso. Não é exatamente que a gente seja possuído, que a gente simplesmente esteja invertendo a relação sujeito-objeto. Ele vai procurar falar da grande passividade que atravessa tudo e que faz com que nós sejamos feitos da mesma matéria que as coisas. É o que o Cummings quis dizer. A frase, no contexto que ela está, não parece... É isso que ele está dizendo também. Mas o que eu acho engraçado, eles concordam entre si. O que eu acho engraçado é como que não só... Eu estava falando com um colega de vocês sobre Heidegger, Merleau-Ponty, mas eu acho que em muitos casos, muitos autores de filosofia não é que estejam falando coisas iguais. Ninguém fala nada igual na vida. Nenhuma pessoa consegue repetir seu próprio nome igual, né? Mas, assim, estão falando coisas sobre o mesmo mundo. São aspectos do mesmo mundo que levam em direção a ele, e isso não só em filosofia, mas também em filosofia para a arte, para a literatura, né? Então, em vez de eu pensar no autor A, autor B tem uma relaçãozinha, uma flechinha, eu penso, é um outro sentido de mundo que está em jogo aqui e que está reverberando em diversas criações artísticas, filosóficas, científicas. É como se tivesse surgido um mundo em que eles conversam todos entre si, né, Tito? Mas eu acho que a tradição sempre foi uma conversa, né? Dos mortos. Né? Sim. Aquele eco que eu escuto de Homero até hoje, né? Para a pessoa falava disso. Mas então, olha só, porque a gente vai ter hoje o prazer de ver o primeiro colega de vocês falar, que é o Nicolau. Nicolau, são 7h07. Se você for falar às 7h30, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ok. Então vamos lá. Professor, deixa eu interromper um pouquinho, senhor. Não entendi. É sobre a segunda avaliação que ele vai falar? Olha só. A gente tem 2 avaliações. Uma primeira que vale quase nada, 2 pontinhos, que é um formulário, Sim. Google Forms, com 5 questões de múltipla escolha. Vocês têm tempo para fazer, pensar. É baseado no entendimento do texto. E a gente está aqui em sala de aula, a gente está discutindo essas questões o tempo todo. E uma segunda avaliação que você escolhe entre 2 coisas. Ou falar aqui, ou escrever um trabalho de 2 ou 4 páginas sobre uma questão. Eu entendo que... Sim, eu deixo... Tá. Eu até escolhi, mandei para o senhor eu não entendi. por e-mail.
O que foi? Você ouviu? Eu escolhi, Você- é para escolher uma tela e descrever sobre a tela, não é isso? Ou uma Sim, obra, qualquer obra de arte. Eu até sim. enviei por e-mail para o senhor, que tinha até o prazo dia 13/4 para ser enviado. Ah, eu achei que você Aí eu estava... assisti. Chile, achava que você estava falando de um outro caso, que você ia falar da tela do Van Gogh, no caso de um trabalho escrito. Ah! Tá, então, Denise. Não, peraí, nós estamos na aula de quarta, não tô naquilo lá, aquilo lá. Achei que Em aquilo era em relação terça-feira. à Tá, prova. eu confundi, peço Não, desculpa. terça, quarta, quarta. Tá, então você escolhe falando quando sobre a quiser. prova. Eu já mandei para o senhor por e-mail a foto. Tá, mas você que vai do que eu falar, escolhi. né? Aí eu vejo o dia que eu vou falar? Ou já posso falar? Você escolhe o dia. Não, hoje não. Tá? A gente Hoje não. combina um dia, tá? Se você quiser, semana que vem. Então tá bom. Tá, a gente Então, tá bom. troca por Ok. e-mail isso aí. Tá ok. Tá. Então aqui a gente está indo numa direção super esquisita, onde a gente vai ver esse caminho de falas estranhas acontecendo mais fortemente. Tem um livro do Balzac, bom, só estou citando aqui porque o Merleau-Ponty fala dele, de uma toalha branca como uma camada de neve recém-caída, e sobre a qual se elevavam simetricamente os pratos e talheres coroados de pãozinhos dourados. Então, estou pensando assim, um restaurante que tem uma mesa, não sei, não existe mais mesa de restaurante com tecido, né? Tudo é papel da Brahma, assim, aquela rodela de chope. Mas, enfim, na época dos avós de vocês, né, haviam toalhas, assim, para quem frequenta um pouco a Zona Sul, tem um restaurante no Rio de Janeiro que ainda é assim, que é o... Meu Deus do céu... Tem esqueci o vários, nome. aqui no centro tem vários. Tem vários, né? Bar tradicionais, que ainda- Luiz, se eles não fecharam, né? Tá. tem vários ainda. A gente não é tão novo assim. Tá? Não dá para ver, eu estou elogiando, estou vendo vocês super gastos. Uma toalha branca com uma camada de neve assim caída, então branco, bem branco, radioativo, e sobre a qual se elevavam simetricamente os pratos e talheres. Então você olha, na mesa tem pratos, os talheres do lado, coroados de pãezinhos dourados. Então, em cima dos pratos e talheres tem um pãozinho dourado, assim, um briochinho. Eu pulo aqui, cito, vocês leiam aqui a citação do texto. Bom, em toda a minha juventude, Cezanne fala que ele quis pintar isso. Uma toalha de neve fresca. Agora sei que se deve pintar apenas. Se elevavam simetricamente os pratos e talheres. E pãezinhos dourados. Então, não se deve pintar, talvez vocês vão achar que a gente está indo na direção da maluquice mais absoluta. Não se deve pintar toalha de neve fresca, recém-caída. Você deve pintar... Como é que vocês vão pintar se elevam simetricamente os pratos e talheres? Imagina pintar isso. E pãezinhos dourados. Se você pintar isso, se você pintar coroados, estou perdido. Compreende? Vocês vão responder talvez, não, compreendo. Mas o que quer dizer compreendo ou não compreendo? Não compreendo conceitualmente. Conceitualmente é muito difícil de explicar isso. Mas compreendo num outro sentido a determinar, você meio compreende. Tipo, alguém está falando, pô, não é por aí, cara. Não é por aí, menina. Tem uma coisa assim diferente. Você está querendo meio amarrar demais. Você está querendo meio controlar o que a pessoa vai sentir. Está querendo que a pessoa vai sentir o coroados. Se eu disser isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso se torna importante, talvez se torne desimportante. Você tem que fazer alguma coisa de modo para que a importância surja. Né? A partir da... Professor, Pois não. Deixa eu discordar, vou fazer uma intervenção aqui que talvez seja meio ousada. Quando ele diz assim, se eu pintar o coroados, estou perdido. Mas assim, o coroados, não existe pães coroando nada. Coroados é uma expressão que é poética, né? Então, assim, se você consegue captar, não que eu queira dizer que você deve captar isso nesse sentido, mas se você conseguir captar um sentido poético de alguma palavra, por exemplo, pãezinhos coroados sobre a toalha,
Isso não é um movimento fenomenológico nesse sentido, de expressão, de captação, de abertura para o mundo, de procura de novas sensações sabe? Entendo, mas olha só. Eu vou dar um exemplo de uma ordem diferente. Imagina que nós somos pintores. Eu vou querer mostrar uma pessoa numa posição digna. E eu pinto o personagem assim. Eu estou dizendo, não só estou pintando a pessoa numa posição digna, como estou dizendo, vejam esse personagem como sendo digno. Ou então eu escrevo um texto dizendo assim, isso é muito importante. A importância vai ter que ser experimentada no acesso ao texto ou no acesso à obra. A ideia do Merleau-Ponty, e eu acho mais ou menos que a ideia de grande parte do que é o pensamento contemporâneo, é que o caminho mais curto entre dois pontos não é uma reta. É um desvio. Se você acha que para dizer que algo é coroado, você tem que mostrar a coisa assim, como coroada, como importante, você vai estar fazendo aquilo que a arte fez no final do século XIX, que eram pessoas não é em posições... importante, é uma distinção, é uma dinâmica, é porque coroado você está pegando o sentido estreito da coisa, assim, coroado no sentido, tô falando no sentido poético, coroado seria coroar, usar uma coroa e tal, lembra dignidade, mas coroar pode ser uma suspensão, uma expressão de complemento, sabe, de movimento. Então, Vinícius, vê se você aceita o que eu vou dizer. Se o Cezanne tivesse entendido coroados no sentido ambíguo, rico, que você está apresentando, eu não acho, talvez, que ele teria recusado esse termo. Eu acho que talvez esse exemplo significa que aquilo que é muito um adjetivão, isso eu recuso. O adjetivo, tipo, o importante tem que vir pelo conjunto da obra, e não porque eu desenho o rei com um hábito, com uma roupa dourada e mais alto que os seus súditos. Tem que ter uma dignidade na própria fatura das cores. É assim que eu entendo, não sei se é corretamente. Nisso, assim. Pensei exatamente nisso. É porque eu estou olhando de um ponto de vista que, assim, é como se ele... É o azul que ele coloca no olho, sabe? Sim, é isso. De onde veio esse azul? Ninguém falou desse azul, mas o pão coroando. O que vai ser isso? Sabe? É uma coisa meio assim. Tipo, é uma coisa que ninguém espera. Você compreende ali e busca. A dificuldade que a gente tem aqui numa aula, num trabalho de filosofia, de compreender o não conceitual, né? Então, é isso. A gente tem uma certa dificuldade de falar um pouco mais, mas aquilo aqui, Merleau-Ponty nos convida, é de tentar procurar um modo de falar. Ele não faz uma barreira dizendo assim, tem um não conceitual e tem uma linguagem conceitual que jamais vai conseguir falar. A aposta dele é, ao contrário, que esse ponto de partida vai provocar uma renovação da linguagem. Sim, foi nesse sentido que eu pensei, assim, coroado muito fixo na coroa e tal. Podia ser uma coisa coroada, sei lá... Mas assim, geral aí. Sabe, meio... Okay. Sei lá, você pegar a cor amarela do ouro e usar. Sim. Eu fiquei pensando no uso das cores mesmo. Porque, assim, você usar uma cor e aquele azul no olho dela eu achei muito, muito, muito absurdo, assim. É uma cor que não tá... que deu uma dimensão de tristeza pro quadro e que, como você falou, e Merleau-Ponty expôs, que num quadro realista isso não existe, sabe? É uma poesia isso, é um sentido não intrínseco, não é um sentido definido exato, né? Vamos falar de maquiagem? Isso que eu queria colocar, desculpa me... Não, que isso, mas vamos falar de maquiagem?
né? A gente, em geral, não percebe como que... Maquiagem é a mesma coisa, o azul, né? O que o Cezanne está fazendo em quadros é isso que tem à disposição dos seres humanos, mas que, estatisticamente, são, sobretudo, as mulheres que usam, que é a possibilidade de colocar cor no rosto, colocar outras coisas no rosto. Sim, Oi? Sim, às vezes a gente usa maquiagem para realçar os olhos, por exemplo. Para deixar os olhos mais realçados. Tudo muda, né? Claro, né? Para colocar alguma coisa do corpo, por exemplo, alguma coisa do rosto. Eu posso colocar um problema? Pois não. Eu acho que a gente está analisando muito por um lado de teoria das cores. Eu acho que a conversa está se encaminhando para um lado muito técnico de teoria das cores. O azul combinado com laranja traz um verde que dá tristeza. Eu acho, assim, que isso é muito raso para o que Cezanne e Merleau-Ponty estão se pretendendo ali. Porque, putz, cara, vocês já se Cezanne olharam... estava falando disso, o verde e o marrom. Vou colocar Sim, aqui mas o eu não verde e marrom. completei. Sim, mas então... Só que a questão é a seguinte, eu acho que a gente tá se encaminhando para uma questão de teoria de cores, que eu acho que não é muito por aí. Eu acho que a questão dessas cores, esse azul no olho, que é, claro, um choque, ele é um azul do olho. Porque vocês já se olharam... Não é o azul da pálpebra. É um azul que ele jogou uma tinta na pupila da pincelada. pessoa. Exato, é uma pincelada na pupila. Exato, mas olha só. Você já olhou para o seu olho em vários lugares? Você já olhou para essa parte do seu rosto aqui? Que você tem Mas aí você veias... que está fazendo teoria. Eu estava tentando admitir um lado poético. Eu não estava falando da questão do azul no olho. Exato. Tá tudo bem. Mas assim, Tainá, o que é absurdo... O que é absurdo não é... Embora seja... Conclua, Tainá. Entende? Eu observo assim, que eu acho que ele buscou uma sensação para quem vê. Eu acho que é notório o ar de melancolia, de distância na tela. E eu acho assim, o azul é uma cor que lembra o olhar do cego. É como se tivesse um apagamento da alma. Eu acho que ele estava querendo criar uma atmosfera, entende? Edu, ótimo. Mas você não acha que isso é uma coisa que está em você? Porque eu acho que é muita pretensão a gente jogar nas costas de Cezanne e ele querer dizer o que a pessoa vai ver. Porque isso é atravessar uma linguagem que é inalcançável. Sim, assim como o Vinícius vê o coroado de uma maneira mais rica, é muito difícil você alcançar essa pretensão no momento do ato. Eu acho que o Cezanne estava fazendo o que ele vê. Ele estava vendo aquele azul. Não, olha só. Eu queria falar uma coisa. Eu agora me lembrei que eu sou professor e que eu tenho que colocar ordem na festa. Então, eu vou falar uma coisinha e na sequência eu vou dizer, então a gente continua a aula. A gente está no começo. A gente não está indo para uma teoria das cores. A gente simplesmente pegou umas maluquices que o Cezanne falou, dizendo assim, não dá para conceituar, então não vai ter nenhuma teoria aqui não. Tá? E a segunda coisa é que arte nunca é só o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu gosto. Tem sempre mais. Então, vamos lá. Tudo vai ser lá. Bom, e aí eu quis colocar um poeta que escreveu mais ou menos nessa época, que é um dos poetas que marcou a poesia no mundo todo, e que mostra como que essa experimentação com a força da linguagem, das palavras, dos vazios, do que não está lá, provoca muita coisa, né? Digo, uma flor. Flor. Ele não escreve flor. Ele, num poema que é algo dito, diz, digo, uma flor. Então, quando diz uma... Porque se você escrevesse flor, você pensaria na flor. Aqui você pensa na palavra. Digo, uma flor.
E a partir do esquecimento em que minha voz relega todo o contorno, estou falando da flor, não estou vendo a flor. Estou fazendo poesia. Como algo diferente dos cálices sabidos, todo contorno real, que é diferente daquilo que a gente sabe sobre as flores, musicalmente se eleva a ideia mesma e suave. Que ideia? A ideia de flor. Como é que a ideia de flor está se elevando? Flor. Digo flor. O que se eleva não é a flor, é a palavra flor. Em francês também funciona, fleur. A ausente de todos os buquês. A palavra flor que não está em nenhum buquê de flor. Por que coloquei isso? Não sei. Talvez porque eu acho legal, talvez porque eu acho que seja um modo pelo qual esse discurso artístico, que em geral é meio hesitante, meio esquisito, se torna assumido em si mesmo. Poesia. Em literatura, o discurso do artista não é algo ao lado da obra, é a própria obra. Né? E esse caminho, eu acho que Merleau-Ponty está nos convidando a arriscar. Não imitar a poesia, não é isso. É assumir seriamente os riscos que a arte seguiu. E aqui, Tainá tem razão, não é só para falar de cor, Tainá também está errada, porque não a gente está vendo teoria, bom, desculpe falar assim desse modo brincalhão, mas o objetivo é falar da existência. Vivemos num mundo cheio de objetos construídos pelos homens, entre utensílios, em casas, ruas e cidades. E na maior parte do tempo não os vemos senão por meio das ações humanas, das quais eles podem ser os pontos de aplicação. A gente vê o mundo como humano. O que é o Rio de Janeiro? Essencialmente, são as lojas, né? O que é um bairro bonito ou um bairro feio? É o Leblon, que tem loja cara, ou não sei o que tem loja barata. É mais ou menos isso, é o nível da visão. Estou exagerando, tá? Para provocar essa raiva de vocês. Mas a gente não vai pensar o Rio de Janeiro como sendo as nuvens no céu, as baratas no chão, enfim. A gente não vai pensar a partir da natureza. A gente se habituou a pensar assim e acha que as coisas são assim. A gente acha que o mundo humano é a existência. A pintura de Cézanne desfaz isso. Ou seja, o que está em jogo é realmente muito mais decisivo. Não é apenas só uma questão de percepção. É, a partir disso, a questão de tudo. É por isso que os personagens do Cézanne parecem ser vistos por um marciano. A natureza não parece ser aquela natureza quentinha, fofinha, né? Que você vai lá e é gostoso, é uma delícia. A paisagem é sem vento. A água do lago é em si sem movimento. Os objetos transidos parecem hesitantes, como na origem da Terra. É um mundo sem familiaridade, no qual não estamos bem, que impede toda efusão humana. Então, esse caminho que Merleau-Ponty vê no Cézanne é um caminho de quebrar. Quando você quebra o conceito, você está quebrando tudo aquilo que o conceito assegura e diz, explica acerca do mundo. Ele nos dá uma existência que a gente não controla. Então, aqui está o Lago Annecy, esse famoso lago, aqui Merleau-Ponty se refere, que Cézanne ia o tempo todo lá. E aqui é uma foto da época que eu peguei na biblioteca, meu Deus, do Congresso americana. É um lago que assim, é próximo da Suíça, é um lugar onde vai gente rica, você vê uma natureza fofinha, né? Verdinha, tudo bonitinho. Delícia. Você está vendo uma natureza humana. Você pensa, a Europa, como é tudo limpinho, coisas assim. O que Cézanne faz? Isso. Você não está vendo essa coisa fofinha, esse cartaz, essa publicidade de férias agradáveis. Você vê uma coisa hiper estranha. E o quadro seguinte é pior. Também daqui. É só o reflexo. É um lago terra. Não é um lago no qual você mergulha. Então, aquilo que Cézanne está fazendo nessa exploração dele é tentar olhar o mundo sem se guiar por aquilo que a gente já sabe de antemão.
E é mais ou menos, em alguns casos, uma sensação quase que violenta. E para terminar, a gente termina aqui, para dar tempo para ter a apresentação, eu coloquei um poema do Rimbaud, que eu acho muito legal, o Rimbaud de modo geral. Eu tive minha fase Rimbaud, mas tive minha fase Rimbaud não é que eu ultrapassei, é que eu fui ler outras coisas. Mas é só para mostrar esse caminho que o Cezanne está seguindo, segundo o Merleau-Ponty, que é de olhar o mundo enquanto uma coisa aberrantemente incompreensível. No bosque, há um pássaro. Seu canto te para e te faz corar. Quando você pensa em pássaro no bosque, é um canto mavioso que te acolhe e tudo. O canto do pássaro, ele te para, ele te congela, ele te dá vergonha. Há um relógio que não soa. Um relógio disfuncional, um relógio perdido em si mesmo. O que faz um relógio no bosque? Há uma fenda com um ninho de bichos brancos. Quando a gente pensa na natureza, a gente pensa delícia, maravilha, amor total. A gente não pensa vírus, é natureza. Inseto é natureza, a larva é natureza. Tem alguma coisa da natureza sórdida, com uma fenda com um ninho de bichos brancos. Há uma catedral que desce e um lago que sobe. Você olhar na natureza uma catedral como tendo um movimento de queda e um lago como tendo um movimento de subir, é um bosque que te dá uma experiência muito desestabilizante. Há um pequeno carro abandonado nos arbustos, ou que desce o caminho correndo ornado de fitas. Então você está numa coisa, foi falado no Lewis Carroll, né? Você está numa certa dimensão de coisas que não parecem associadas, criar sistema. Mas o que importa é o final. Não, desculpe. Há uma trupe de pequenos atores com fantasias percebidos na estrada através da orla do bosque. Eu, lendo, não sou nenhum leitor especialista, tá? Sou só um filósofo. E eu fico achando esse bosque super misterioso. Esse bosque é pensado através de personagens, através de relógios, através de uma série de coisas. Mas o que é esse bosque ele mesmo, eu não sei. Talvez porque há, enfim, quando você tem fome e sede, alguém que te expulsa. Não é, de fato, um bosque acolhedor. É da ordem da vergonha, do não lugar. Lembre-se, Rimbaud é aquele que fez a seguinte definição da modernidade. Eu acho uma das definições mais belas. A definição que ele dá é necessário ser absolutamente moderno. Ele não diz o que é a modernidade. Ele fala só de uma necessidade. E de onde vem essa necessidade? Ele fala que a luta foi intensa e no final estamos aqui, nenhuma mão amiga veio nos ajudar. É isso a modernidade para ele. É esse bosque. Então, a gente está numa dimensão aqui de surgir o mundo. É desse mundo que começou a surgir a necessidade de um pensamento contemporâneo, que começou a surgir a necessidade de uma arte que falasse diferentemente. Então, na minha interpretação, o fato que marca o pensamento contemporâneo, que marca a política contemporânea, que marca a ciência contemporânea, é o surgimento do mundo enquanto uma grandeza por si só. Não é um mundo criado por Deus, não é. É o mundo, é o lugar em que a gente está. Estamos nesse mundo, sob esse céu, e é apenas isso. E é tudo isso ao mesmo tempo. Que pavor. Não, mas não é só o Rimbaud... Não, sim. Mas de espanto, né? O Rimbaud, ele tem isso. O Rimbaud me deixou em estado de choque no metrô. Tô falando sério, eu tive uma crise nervosa, eu tive que tomar um remédio. Peço desculpas. Eu não quero deixar ninguém... Olha lá, isso está sendo gravado, eu vou para a cadeia. Não é o senhor, é o Rimbaud. É o Rimbaud. Tá. Quem é esse Rimbaud aí que fez mal para a menina? Então, então, a gente agora vai ter o nosso querido Nicolau. Eu vou interromper a gravação.